Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Com bom humor, tudo porque o nosso eterno vice-governador José Paulo Cairoli está feliz da vida, sorridente, brincalhão. O povo me deixou muito feliz. Muito feliz. O povo comotou injustiça. Não, senhor, foi muito inteligente. Quem? O povo, a sociedade. Não diga isso. Sim. Eu acho que foi uma injustiça, mas tudo bem. São alternativas. É um direito que do fazem povo. Parte. Né? É um direito do povo. Né? Os anos dirão quem tem razão. Mas passa os anos, né? E passa rápido. Muito rápido. Já quase um quarto desse governo que daí, né? Não sei. Quase um quarto. Não estou fazendo conta. Mas não estou fazendo conta. Mas eu não estou fazendo conta, não participo, não faço conta. Praticamente um quarto, né, de governo. Eu quero só ver o resultado depois. Olha, aqui tá eu não quero nem respeitar uma briga aqui do PP com o PMDB, todo mundo quer o Cairoli. Agora, para onde ele vai, ele que vai dizer depois, não, Castelo? Ele é PP do coração. Está debaixo da perna dele. Não, mas essa rotina está muito próxima, aproximou bastante ele, então nós confiamos na relação, nós confiamos também. Aliás, essa relação aí, o nosso deputado Fábio Branco já se manifestou, temos o presidente do CREMERS, o nosso querido e eterno cirurgião, né, um dos melhores cirurgiões, colega, o teu irmão também é médico, né, cirurgião? Sim. Só que em outra área, né? Isso. Eduardo Trindade, prazer tê-lo aqui, Eduardo. Prazer é meu estar aqui com essa banca, essa mesa tão qualificada. Tivesse filiação partidária já, não? Não. Não? Tem filiação partidária. PP das ordens aí. Então, eu já estou do lado aqui, já vou deixar uma ficha aqui já. Eu não sei porque essa ganância que os partidos têm de querer colocar a gente em partido. A gente pode ser tão útil para a sociedade, não estando em partido, assim, defendendo teses do que está vinculado a algum partido. Gente importante, né? Se partido fosse tão bom, ele era um só, não era essa quantidade. Mas, olha, eu vou 36. Pedro Westphalen, nosso deputado federal. Satisfação, Cairoli, que bom. Olha aqui, ó, municipal, estadual e federal. A relação que a gente criou nesse governo passado foi tão grande, né, Branco? Nós ficamos... O Branco vai a Brasília e vai no meu gabinete. Sempre passa lá, me dá um abraço, tomar um mate. Eduardo dinâmico e jovem, presidente do Conselho Regional de Ensino, implementou uma nova dinâmica. Teu presidente? É, meu presidente, sim. Hoje tive reunião com o pessoal dele lá no meu gabinete. Mas o Cairoli, o partido é tão importante, que ficou tão comprovado que o candidato avulso é um desastre. Olha o PSL, que é a nível nacional. Candidatos avulsos se elegeram na esteira do presidente Bolsonaro. O que deu lá? Então o partido é fundamental, sim. Não, eu não tô... está à disposição. Eu não quero polemizar, mas já vou polemizar. Não vou dizer, partido. O que eu estou falando é, acho que tem que ter partido para ser candidato. Mas nós não estamos na fase de ser candidato. Então não tem por que ter partido. Nós temos que defender teses que pode ser do PP, pode ser do MDB, mas eu acho que tem que ser teses que efetivamente estão acima dos partidos. Tem que participar partidariamente, tem que participar, tem que dar a cara a tapa, como tu fez. Entrou, foi, fez tua parte muito bem feita, né? Foi, olha aqui, tio. É o vice dos sonhos de qualquer um. Sempre tinha briga de vice aqui. De todos os vice-governadores. Melhor que teve. De todos os vice-governadores, o seu relacionamento. Não teve nenhum. Com o governador. Aqui está o melhor deles. E nunca deixou de ter opinião forte, firme. Estou dizendo no ar aqui. Ô Paulo, e eu quero ser testemunha não só de ter sido um excelente vice-governador, mas a participação pessoalmente em todas as decisões que se teve importante. Diferenciado, uma pessoa diferenciada com as suas convicções, que todo mundo temos, com as suas posições, e firme, muitas delas, mas também às vezes, em alguns momentos, importante para poder chegar, às vezes, àquilo que é possível. E nunca ficou do tipo magoado? A pior coisa é o contrário. É o cara que está, vamos dizer assim, numa segunda posição, ficar emburrado. Nunca ficou. Paulo, e eu já Sempre colocou, porque tinha o direito de colocar suas ideias. E acompanhei muitas vezes, e aí eu levo um pouquinho pro futebol, pro Cassiá e pra ti, que são esportistas nato. É aquele negócio, se eu não sou o dono da bola e se eu não jogo, eu levo a bola para casa. Acaba o jogo. E o Cairoli é o contrário. Ele realmente, já o conhecia e tinha uma relação
já quando presidente da Federação, quando eu era prefeito e sempre usei muito das instituições, mas que se já era um admirador pessoalmente, depois de ter trabalhado ao seu lado, eu sou mais que um admirador e um testemunha e aprendi bastante aí nesse processo. E aí o fato de ser fiel não quer dizer que ele fosse concordino, pelo contrário. Nós, filhos do esporte, mas nunca publicamente externou alguma coisa contrária ao governo. Isso é fundamental. Posso dizer, Paulo Zé, que poderia ser eu. E foi o vice, e foi o Cairoli. Aliás, tu já estava pintando de início. Eu já estava... O fatião tá pronto. A eleição é na hora. O fatião tá pronto. Tu estava insuflado. Largou na hora. Mas era um desfile de campeão. Tu sabe tava assim, tipo o Flamengo e o Palmeiras. Mas o vice é um sofrimento, o Cairoli sabe. Mas o Cairoli é uma questão engraçada. Nós tínhamos até pouco conhecimento entre nós antes, mas depois que o Cairoli foi vice-governador, nós tivemos uma afinidade muito boa. Eu gosto muito do Cairoli, o estilo dele. E olha, foi um amigo que a gente conquistou aí quanto à entrada na política. Foi muito satisfatório. Mas não vou assinar a ficha aí. Não, mas eu só queria voltar, Paulo. Por que é importante também a filiação e a participação? E aqui já o doutor Eduardo, e eu concordo com o Pedro, porque os partidos se fazem de pessoas boas também. Tu qualifica e tu nivela o teu partido pelas pessoas. E aí por isso que, participando ativamente na política, ou estando ativo no partido, é possível ajudar e contribuir num governo, que é o caso aí. E fortalecimento, principalmente também da pessoa do Pedro, que eu queria dar um testemunho aqui do trabalho, a competência. Agora uma pergunta que não quer calar. Para onde vai José Paulo Cairoli? Pô, vem cá, velho. O programa vai ser só assim? Eu quero só entender se é isso. O MDB já fez o convite, já tá. Deixa o PP também já fez. Tem vários. Eu não sei, diz que vai sair do PSD, aí tem jantar na casa do Kassab, que foi o primeiro a chegar, foi José Paulo Cairoli. Não, vai falar glorioso. Tá, vamos organizar a conversa. Tá, primeiro, eu saí do partido por uma razão muito simples. Nós temos um candidato, um deputado federal no PSD. Por um atrito dele com o MDB, ele não nos apoiou. Uma vez nós não ganhando a eleição, não tem sentido eu fazer parte de um partido que tem um deputado federal e que não nos apoia. Saí em abril, de uma forma silenciosa, para não tumultuar o processo, que não agrega nada, criando tumulto, vídeo que está acontecendo aí do partido do nosso presidente Bolsonaro. Então, eu achei que era melhor sair dessa forma. É óbvio que eu estou atento ao que está acontecendo na política, é óbvio que eu estou atento do que estou vendo a nível de Estado e torço para que o governador Eduardo Leite faça a melhor gestão possível, porque é bom para todos nós. Com relação a janta na casa do presidente do PSD, Kassab, ele fez uma janta para o governador Eduardo Leite, onde convidou diversas pessoas, e eu disse para ele que não tinha por que eu ir. Aí era show. Mas tem algum problema com o governador? Não tem nada. Então eu me senti no dever de ir e achei que eu contribuí conversando com o governador e entendendo o que deve ser feito. E mostrando que não é só fluxo de caixa, que tem mais coisa para tratar no nosso estado. Fez muito bem. Bom, meus amigos, já que o senhor não vai dizer, eu acho que até o fim do programa, se pensar bem. Mas, olha, não, olhando para o Cairoli há muitos anos, ele tem uma rica cara de progressista. Tem. Tu não quer que seja retardado? Tem que ser progressista. Para frente, não para trás, né? Mas qual é o partido que é chamado de progressista? Não, tá falando de partido. Achei que era progressista a pessoa que pensa em futuro, que pensa em empreendedorismo. O PP, a Arena... Foi PDS, foi PP, foi Progresso. O PP muda tanto de nome que eu meio que me perco. Não de atitude, né? Não de atitude. Mas a Ana Ortiz também está atrás dele. Não. Meu nome agora é Cidadania? Não é verdade. É difícil competir. Não é verdade. Fica complicado. Não é verdade. Mas devia estar. Não sei. Eu, se sou ela, faria isso. Deixa assim. Vamos deixar assim. Para mudar um hábito, ouça o recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. A
Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está presente, está em pauta. Mas, meus queridos amigos, a eleição na Argentina surpreendeu os senhores? Vou começar com o Eduardo, que é médico, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Eu acho que certamente surpreendeu, né? Porque nós vimos a política nefasta que foi na Argentina, semelhante à política nefasta que infelizmente foi no Brasil e agora se repetindo, né? Certamente muito se preocupa, mesmo na questão institucional, que nós queremos se ver a parte da questão político-partidária, mas nessa questão nós temos uma posição clara, porque a Argentina muito apoiou o Brasil naquelas questões de saúde, em termos de saúde pública, né? Que o Cremers muito criticou e nesse momento nós não podemos deixar de mais uma vez criticar, apesar de que a Argentina tem alta determinação dos povos, mas eles tiveram uma política de saúde em relação a quase mais médicos argentinos, né? Com o Macri? Não com o Macri, antes do Macri. Sim, com a Cristina Kirchner, né? Então nós temos uma certa uma posição um pouco receosa. Quando assumiu, foi festejado, não é pelos argentinos, foi festejado pelo liberalismo no mundo inteiro. Houve festa, eu me lembro dos discursos que foram feitos aqui, pró-Macri, né? Agora sim, a América Latina toma um novo rumo, e vai de repente, não era nada aquilo. E nem casca mais tinha no final, né? As vísceras estavam expostas. O grande problema, e aí acho que vai. Quer dizer, a solução não está nem no liberalismo nem na esquerda, né? Convenhamos. Está na competência. Eu estou na linha do doutor Eduardo por torcer, né? Por ter a mesma linha de pensamento para não retroagir ou fazer os estragos que foram feitos. Mas tem uma coisa que todos nós passamos, que é de 4 em 4 anos, que a população quer resultado. E o que eu acho que direcionou para uma perda nessa eleição e perdendo essa eleição foi para os resultados, né? Não conseguiu reverter os efeitos da crise, ao contrário, né? No meio do governo os resultados não apareceram e aí a conta vem rápida, em 4 anos passa... Estava falando aqui, né? O tempo passa muito rápido. Nós estamos nesse governo agora, já um quarto já se foi. E o mandato. E quando não se tem o resultado, a partir do 2º, 3º ano, a conta chega... E nem a negociação com o Fundo Monetário Internacional também não adiantou. A crise era tão grande que vinha mais de 5 ou 6 milhões de desempregados a mais do governo, quer dizer, ele não teve tempo e deixou. Os governos têm deixado tudo para a última hora. Eu acho, por exemplo, Bolsonaro teve... Passa rápido. Teve a faca e o queijo na mão para resolver o problema brasileiro quase que de imediato. Ele tinha força, tem ainda, do Congresso Nacional, das Forças Armadas, a população estava acreditando nele. Agora tem que entrar com medidas duras. Não adianta, daqui a pouco a condenar o Congresso Nacional, daqui a pouco está cedendo, fazendo as mesmas coisas. É a nova política. Então vou à nova política. Congelamento de concurso público por 5 anos, possibilidade de transferência do excesso que tem aqui para onde tem falta. E vamos resolvendo, vamos enxugando a máquina. Faz a reforma, que é a mãe de todas as reformas, a reforma tributária, que não se faz no Brasil. Então, não se gera emprego, porque ninguém tem mais coragem de gerar emprego. Esse ano não sai mais resultado. Até um quarto Deixa eu dar um pitaco nisso aqui. Por que não se faz isso? Então perdeu a grande oportunidade de fazer. E essa é no primeiro quarto de governo. Vou por duas partes. Aí fica na discussão do armamento, fica na discussão... Aí ficou tudo concentrado na Previdência. A Previdência não vai resolver os problemas do Brasil. Nem Previdência, nem a reforma trabalhista. Só um pouquinho. E a mãe de todas as reformas não acontece. Não é tão assim como tu está dizendo. Claro, não estou dando a minha opinião. Eu não estou falando pela cabeça de ninguém. Vou dar a minha opinião aqui. Pela Argentina, o resultado da eleição não foi surpresa porque é a Argentina. A Argentina é populista, o cristianismo veio... No Brasil, não. Não, mas lá é muito mais forte aqui, Paulo. É muito mais forte. Quando é que nós não tivemos governo populista no Brasil? O Rio Grande do Sul, sim. O Rio Grande do Sul é muito mais... Agora, o Jânio Quadros foi o quê? O Getúlio Vargas foi o quê? Eu acho que lá é mais que aqui. Eu acho que eles são mais radicais que nós aqui nesse sentido. Eles são... Os partidos são mais fortes. Eles adoram o Kirchner, adoram... Pô, isso aí é deles lá. E não teve os resultados, como o Branco disse. Não teve. O Macri não conseguiu fazer absolutamente nada para poder tirar a Argentina do buraco que estava. Não saiu, piorou muito. O Brasil, nesses 8 meses de governo, ele fez uma reforma providenciária que todos quiseram fazer, e ela é muito importante, sim.
Ele é muito importante. Ela tem um produto grande, porque ela vai acabar, o Paulo Sérgio, acaba com privilégios que haviam fundamentalmente... Onde vai acabar os privilégios? A nível federal. Não, mas se aposentar com concentração, a grande massa ganha muito, R$ 2.800 por mês. Não, o Paulo, o grande custo, Paulo, aí que é o equívoco, talvez, da informação. O grande custo é com o funcionalismo federal. É assim, a aposentadoria cedo, onde é que está a mudança radical para mudar o Brasil? Métrica. Passou aos 65 anos de idade, passou. Então só bastava, então, bastava mudar a idade, não precisava fazer mais nada. Isso aí, Paulo, não precisava fazer esse auê todo. Muda fazer isso aí foi muito complicado. Eu sei. Foi muito complicado. Infelizmente foi. É muito difícil. Aqui no governo Santoro se conseguiu botar os 5 mil de teto. Foi muito previdência complementar. O próprio 5 mil de teto onde? O próprio previdência complementar. 5 mil de teto no executivo. A partir de 5 mil reais. Não. Em todos. A partir de 5 mil reais tu paga o que tu quiser pagar. Sim, aí vai. Bom, para quem começa agora. Tem que sempre começar. Vamos. Tem que sempre começar. Deixa eu tentar. Então, isso aí. Só dizer assim, se somar, Pedro Sfar, meu deputado, se somar outubro, novembro e dezembro desse ano, que já está indo, mais janeiro, fevereiro e março, que o Brasil só começa em março, nós já temos 6 meses depois que não vai acontecer a reforma tributária. Eu acho que o Paulo Sérgio, eu quero complementar, a reforma previdenciária, ela é bem-vinda, mas tem que vir a tributária junto. Eu acho que caso contrário, antes dela, a reforma do próprio governo. Administrativa. Também. Mais importante. Eu sei que eu estou falando para pessoas que têm conhecimento profundo, o deputado Pedro, o deputado Fábio, o vereador Cassiá e o nosso presidente do CREMERS, mas eu vou colocar uma coisa muito mais ampla. É muito simplista falar de liberalismo, porque o Macri entrou, contra o socialismo que permeia a Argentina há 18 anos. Não se muda uma estrutura estatal de uma rapidez em 4 anos. E era sabido que o Macri iria perder a eleição, porque ele não cumpriu, ele não conseguiu entregar para a sociedade o que ele assumiu de compromisso. Perfeito. Bom, no nosso caso aqui, o Estado brasileiro está totalmente deformado. E não é o Executivo, é o Estado como um todo. E não é o presidente da República sozinho que vai resolver. Claro Vídeo que está acontecendo no STF. Mas é o grande líder. Não, é um dos líderes. É um dos líderes. O Congresso está tendo uma capacidade imensa de levar no embate onde estão fazendo as mudanças que tem que ser feitas. E as mudanças são lentas, sim. Elas não são de uma hora para outra. Infelizmente, e eu dizia quando era vice-governador, para nós fazermos a reforma do Estado, tinha que fechar a Assembleia, reforma tudo e abre a Assembleia. De uma forma brincando, porque a gente sabe que é complexo. A estrutura do parlamento exige muita negociação. E é o que o governador Eduardo está tentando fazer, que tem que negociar. Primeiro, eu não acho a reforma tributária mais importante. Eu acho a reforma política mais importante. Como é que nós podemos ser representados por 34 partidos? Tem como. Como é que nós podemos negociar com 34 partidos? E mais os outros estão aguardando. Existe isso, então precisa ter uma reforma de moral, de ética, de caráter, antes de qualquer coisa. Mas o que faz o parlamento Aí cria um fundo partidário, que é uma Babilônia. Aí quem quer abrir mão de partido? Mas por quê? Mas então tem que corrigir isso. Faz parte da reforma. Tem que corrigir isso. Hein? Mas tem que antes de fazer a reforma, entregam isso aí. Mas, lá ninguém é anjo, né? Claro que todos querem poder. Claro. Poder chama-se dinheiro. Então tem que ser feito dessa forma. Como é que tu quebra isso? Tem que haver primeiro uma participação maior da sociedade neste processo, que eu acho que ainda é muito pouco. Nós estamos discutindo, eu sou a favor ou contra o fulano. Eu sou a favor O senhor é a favor ao povo ir para as ruas? Reivindicar? Não, eu não sou a favor ao povo ir para as ruas. Mas como é que o povo eu sou a favor de nós, como nós aqui, fazer esse embate, esse debate. Que isso que dá caldo de mudança que a sociedade precisa fazer. Nem tudo que eu penso está certo, nem tudo que o Pedro pensa está certo, nem tudo que nós pensamos está certo, mas junta vários, nós saímos com um consenso maior. O que eu quero dizer aqui no estado do Rio Grande do Sul, nos últimos 40 anos é a primeira vez que tem uma continuidade de governo, embora é outro governador.
Nós estamos vendo uma continuidade e isso vai aparecer resultado logo adiante. É evidente que o governador Sartori tem uma postura que não é a mesma do governador Eduardo Leite, mas o processo está indo na mesma linha. E isto é altamente importante para nós. Agora, o que aconteceu no Brasil? Ficamos 16, 18 anos com um partido no poder e agora, de uma hora para outra, vai para a direita demais, do meu entender, que tem que haver um consenso para encontrar o equilíbrio, que é o que nós temos que buscar. Todo radicalismo equivocado. O Bolsonaro já meteu o financiamento de campanha no meio. Eu sou totalmente contra o financiamento público de campanha. Mas não estou dizendo que é a favor. Não, mas eu não podia ter feito mas isso. Eu sou totalmente contra o financiamento de campanha. Ela foi bater porque ela foi feita para ajudar os excluídos. Os excluídos foram os menos ajudados. Foram os menos ajudados. E, na verdade, perderam uma grande chance de fazer uma grande reforma nesta eleição sem precisar fazer a reforma da eleitoral, político-partidária. Era só a cláusula de barreira ser mantido naquele seu conceito original. Agora, a hora que abriram... Sabe o que me dá esperança? É ver o doutor Eduardo aqui no CREMERS dando a sua opinião livremente. Não fazer isso aí. São instituições que não se misturam politicamente, mas estão participando. Eu vejo eles em Brasília permanentemente dando a sua opinião, colaborando. Isso é fundamental. O país está mudando, vai mudar. Não, e sem dúvida alguma... E tinha que ter uma quebra e teve a quebra. Que o doutor Pedro o nosso deputado Pedro Westphalen está falando, realmente essa posição institucional, e até que o doutor Cairoli falou, tem que ter a participação da sociedade institucional cobrando disso. Tanto que agora vocês podem ver essa postura em relação a MP 890 lá da questão do mais médicos. O Congresso foi lá e deturpou um excelente projeto de lei que era a questão de o quê? Que todo médico trabalhar no Brasil tem que ser registrado no Brasil e seguindo a legislação brasileira, ponto. E daí o Brasil, mais uma vez, consegue deturpar uma coisa boa. É a mesma coisa, daí se pega uma ideia... Ele chega no Congresso e o Congresso deturpa completamente. A mesma coisa, daí cria um fundo partidário de 500 milhões, enquanto tem criança aqui no interior do estado lá morrendo de doenças mais básicas do mundo. E ele foi criado para distribuir todos os candidatos. Não é assim, você sabe disso? Nós temos o seguinte, quando o presidente tem maioria, que foi o caso do Lula, ele atropelou o Congresso e não fez a reforma política porque não quis. Mas tinha o domínio total do Congresso. Desta vez, o Congresso quer mostrar serviço para a sociedade e está tomando algumas posições até contra o governo, mas que não é tão mal para a sociedade. Mas essa dicotomia que nós enfrentamos no momento, ou seja, o Congresso lá, Pedro Westphalen, com o Centrão lá, que a gente não consegue visibilizar bem o que é o Centrão. Quem está longe. Eu já sempre disse, e o Centrão quer comandar, e às vezes comanda contra o Bolsonaro, pressionando ele de outra forma. Então, nós temos uma dicotomia. Quando tem maioria, não faz reformas. Agora que não tem maioria, porque o Bolsonaro não é simpático ao Congresso Nacional, o Congresso quer fazer contra o Bolsonaro, em alguns aspectos, quer atropelar o Bolsonaro. Então, essa dicotomia que não faz a nossa democracia, no meu entender, andar no caminho certo. Sempre tem, quando o governo, o executivo atropela, também não é certo. E quando o Congresso quer fazer sozinho, ser o executivo, também nós temos que achar Mas só fazendo uma ideia, temos que achar uma harmonia. Um ponto de vista da população. Eu aqui me colocando do ponto de vista um equilíbrio da população. O que se vê, quem está de fora da política, vê uma queda de braço entre os poderes. Sim. Daí agora o STF quer fazer uma queda de braço com o Poder Executivo. Exato. O Legislativo quer fazer uma queda de braço com o Executivo, que se viu durante 3 meses, os primeiros 3 meses do governo Bolsonaro, se viu essa queda de braço lá do Congresso com o presidente. Sem dúvida. Pô, e não querem melhorar o Brasil? O próprio partido dele está rachado pela metade. Não só o partido deles, outros partidos. Eu vou deixar aqui para vocês. Mas eu acho que o Brasil já está melhorando. Nós vamos falar em CREMERS agora. Mas antes eu quero deixar um pouquinho para vocês pensar. Nós tivemos 14 anos e meio de PT no Brasil, que foi um desastre que todo mundo já estou adiantando, daqui a pouco vou dizer que eu sou petista. E tivemos 21 anos e meio de outros partidos na presidência da República. 14,5 contra 21,5. As informações do CREMERS. Plantão CREMERS. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina, eu chamo de faculdades de medicina, tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente.
Precisamos priorizar a excelência. E é isto que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais, muito mais. Precaver, a previdência da Unicred, é considerado o maior plano associativo do Brasil, criado para projetar um futuro cheio de oportunidades para você e para a sua família. Com ele é possível planejar a vida através de benefícios diferenciados que só um cooperado tem. Gostou? Então fale com seu gerente Unicred e fale o quanto antes, porque um futuro próspero e vencedor se constrói desde o presente. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, vinhos do mundo importam os mais emblemáticos rótulos de cada país. Aliás, tivemos um vitivinicultor aqui a semana passada que, coincidentemente, é genro de Pedro Westphalen e mora lá na Itália. Mora lá na Itália, no Vêneto. E o programa foi para lá, mandamos para lá. Mandamos para lá. Para que você viva, assim, o melhor do universo dos vinhos, porque a Vinhos do Mundo especializou em vinhos para atender a todos nós. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lipo César 203. E agora, o doutor Eduardo Trindade, o doutor Pedro Westphalen fez várias vezes, o senhor vai anunciar a nossa próxima atração. É um prazer, então, chamar o professor doutor Gilberto Schwarzman, talvez o mais brilhante oncologista do estado, para dar as suas dicas de saúde. Olá, Paulo Sérgio, tudo bem? O doutor Luiz Pereira Lima, meu amigo, me ensinou que todas as pessoas, homens e mulheres, devem fazer a colonoscopia a partir dos 50 anos. Não é isso? Essa é a melhor forma de evitar o câncer do intestino. E se o doutor Luiz falou, só pode ser verdade. Não é mesmo, Paulo Sérgio? Um grande abraço. Tem toda a razão. Aqui tem o KCA, por exemplo, tu tem feito periodicamente televisão de próstata, né, Cassiano? Anualmente. Ah, pensei que era mais. Anualmente dá para fazer, estou tranquilo. Anualmente. Não. Tá tranquilo, tá. Maravilha, o meu urologista voltou agora de Portugal, está me ligando insistentemente. O doutor João Paulo Fagundes. Hoje está alegre, hoje está disparando ele, Sabe que não conseguiu revalida dele lá em Portugal? Não conseguiu? Ainda? Não. Ainda não conseguiu. Tá difícil lá em Portugal. Ver. E o Brasil aqui é só chegar com um diploma feito na esquina aqui que o pessoal aceita. Não dá para aceitar. Paulo Sérgio pensa assim, mas por que ele está me chamando toda hora? Pô, ele vem de Portugal, está com saudades. Tia. O Paulo Sérgio estava com uma alegria imensa quando eu cheguei aqui. Ele estava... É isso. Sorrindo de orelha a orelha. Nós tivemos 21 anos de redentora, não chamo de revolução, de redentora. Tivemos 21 anos e meio de outros partidos não petistas e 14 anos e meio de petismo. Nesses 21 anos e meio, nós tivemos o liberalismo do Collor, que fracassou, e temos agora o liberalismo do Bolsonaro. Né? O Collor perdeu uma grande oportunidade nesse país. Mas o que é com o Brasil que não resolve nem com a esquerda e nem com a direita? Mas fez algumas boas modificações. O Collor fez algumas coisas boas. Os automóveis aqui. Sim. Aí ele fez a suprema burrice, porque no momento que ele abre os portos para o livre comércio... Acho o Collor o pior tipo de político. Mas porque... Ele abriu os portos para o livre comércio. Em compensação, tirou o dinheiro do povo, confiscando a poupança. Quebrou a indústria nacional. Ele conseguiu quebrar a indústria nacional. Aquela confiscar, não foi logo em seguida da eleição? Foi impressionante, chocou todo mundo. Olha, eu tive com o João Borges agora lá em... Foi uma traição, não. Olha aqui, eu tive com o João Borges da Globo News, conversamos muito lá em Gramado, no Congresso da GERT. E eu tinha uma paixão pelo Itamar Franco. Ele destruiu a minha paixão. Reduziu a supra-sumo de pó de mico Itamar Franco. Acabou com... E do Collor de Mello, então... Mas Paulo, só lembrando que você falou, é porque no Brasil que a gente vê uma dificuldade das minorias abrir mão de seus privilégios em detrimento da maioria. É isso aí. A gente tem uma dificuldade extrema nisso. Não fazem? Tem uma dificuldade, ninguém quer abrir mão dos seus privilégios. Aquela das propagandas ali, sem fazer propaganda para ninguém ali da Unicred, por exemplo. O médico quer se aposentar atualmente, tem que fazer uma previdência privada. Porque ninguém mais tem, todo mundo é profissional liberal. Por que nós temos que fazer a previdência privada e outras pessoas, poderes podem ter uma... Não pode se aposentar? Mais. Não tem que contribuir mais. Agora, na Previdência corrigiu isso, né? Tomara que se... Não, na Previdência corrigiu. Vamos diminuir... Eu já tinha
Não pode mais. Vamos diminuir esse privilégio das minorias em detrimento da maioria. Do legislativo não dá para se queixar. Aqui o que vocês fizeram aqui foi um ato de extrema coragem, cortaram na carne. O que mais cortou foi parabéns. Não, e viemos cortando desde o início, né? Demonstrando a sua responsabilidade, infelizmente não tem a responsabilidade. Uma coisa grave aqui. E o STF? Vai dar 5-5. Aí paixão dos dois lados defendendo cada um. O voto que lhe convém é exaltado. O que não convém é ruim. Mas qual é o país do mundo que nós conhecemos voto antecipado? Isso é uma vergonha. Então, não é um voto de convencimento. O voto do que é favorável à segunda instância é louvado por alguns e para outros é um demônio. Quem vai desmatar o presidente, que vai estar com o papel e o lápis da mão, vai fazer a sua história de um jeito ou de outro. Vai depender de algumas reuniões. Então, para um pouquinho, esse é o STF. Esse é o STF. Num país que tem uma morosidade imensa nos julgamentos. E daí? Não, é que cada ministro do STF, cada um tem 222 funcionários no STF. Tem gravações, qual é a moralidade? Tem gravações. Sem questionar. Tem gravações de ministros com uma posição firme a esse respeito. Tem voto de ministra firme a esse respeito. Aí um monte de opinião. Por quê? O que mudou alguma coisa? Não mudou nada. Será que é por causa do presidente Lula que está preso? Não sei. Mas eu tenho dúvidas. Outros que podem ser e outros que podem ser também colocados nas julgando. Quem sou eu para falar em direito? Não conheço nada. Eu estou sendo aqui um cidadão olhando uma situação totalmente absurda. Mas a grande questão é se discute se o lado do Supremo pode ter aberto o seu voto. Eu sou a favor de abrir o voto. Tem gente que diz, mas antes não tinha televisão, mas ninguém sabia nada do que eles faziam. Era conluio para cá e conluio para cá. Agora nós sabemos o perfil de cada... Os americanos estão errados. Como? Tem que avisar os americanos inteligentes, somos nós aqui. Lá nos Estados Unidos, não ter televisão é um grave erro. Não adiantar o voto, não falar fora dos autos, é um grave erro da Suprema Corte americana. Não dá para comparar os Estados Unidos conosco. Claro, não, mas aqui nós temos um conluio. Nós estamos aqui para ensiná-los. Tem uma corrupção. Nós estamos aqui para ensiná-los a fazer as coisas. Infelizmente, estão errados. O Supremo é conhecido, e conhecido do lado mais obscuro, isso é difícil. O conluio existiu e vai existir sempre. Agora, tem gente que, mas não pode ter o voto na televisão. Mas o povo gostou e identificou cada ministro com seus ângulos, com as suas exatidão ou não. Quer dizer, são pessoas humanas que erram. Mas não é isso que eu me referia. Eu me referia à antecipação de como ele vai votar. A retórica. Falar fora dos autos, antecipar voto, falar fora dos autos, é tudo errado, isso não é transparente. Já sabe como é que vai votar o Lewandowski, já sabe como é que vai votar o Toffoli, já sabe o resultado. Mas agora, ele tem quase uma camisa de time, assim, aqui são vermelhos, vamos aumentar o número de azuis. Me ligou o empresário, tinha me pedido um negócio, e eu sou o pai dele, o avô era de Cachoeira, pedi um livro lá do pai do Mor, Luiz da Gama Mor, que já faleceu, o Mor agora continua lá na TAP, e eu consegui um livro para ele, me ligou e disse, Paulo Sérgio, eu quero te dizer o seguinte, eu estou contigo, eu sou contra a exploração de carvão aqui no Rio Grande do Sul, então tu não está comigo, tu está absolutamente contra mim. Mas o cara, eu digo, vem cá, tu é contra, nós temos que explorar as nossas riquezas. A Alemanha para de produzir lá. Não, mas pode a água. Mas que água, rapaz? Isso aí, o maior inimigo de uma mina é a água. Não tem cara que vai explorar a mineração que deixa a água entrar. Então os caras dizem bobagem. Nós temos que privatizar a Amazônia, começar a explorar nossas riquezas para tirar, como disse o Dória disse o seguinte, nós temos 60 milhões de miseráveis no Brasil, pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Nós temos que botar essas pessoas no emprego, não concorda? Concordo. Vice-governador. Como também o Dória tem que começar a governar São Paulo. Tem que cuidar mais de São Paulo e não se preocupar em ser candidato a presidente, né? Bom, mas ele era prefeito e estava em campanha para... Quanto tempo ele ficou? Ele ganhou a eleição. Um ano e pouco. E tu vê que o paulista... Paulo, isso aí está no gabinete de um vereador lá, carvão mata. Eu entrei, digo, o que mata é o desemprego. Você não come churrasco mais? Ele ficou me olhando. Diz, o carvão mata. Está lá o que mata é o desemprego. Mas acaba com a dignidade da Paulo, o problema... mas o pior de tudo, desculpe, deputado, é o pessoal querer estimular essa questão. Não, nós somos favoráveis ao carvão, nós somos a favor da poluição. É uma discussão, mas o pessoal quer colocar dessa forma, até vão me criticar, o Eduardo lá colocou uma posição contra o carvão.
ser favorável à exploração do carvão não quer dizer que é favorável à poluição. Não, ao contrário, mas eles querem fazer isso. Ao contrário. Mas é o que eles querem fazer. Mas é o pessoal que quer colocar a discussão nesses termos. Mas sabe por quê? E aí o Paulo tem razão nesse processo, é o seguinte, nós deixamos de cuidar dos nossos ativos e gerar desenvolvimento para deixar uma discussão ser ideológica no processo. Esse é o negócio. O problema todo da discussão do carvão é ideológico. Não é técnico. Por quê? Hoje tem técnica para resolver tudo. O que tem que fazer é uma lei clara, dura, objetiva, para não deixar interpretação, e cumpra-se a lei. Olha aqui, ó, o Estado quer se desenvolver em cima uma mineração, seja carvão, seja o que for. A Amazônia tem que explorar as nossas riquezas da Amazônia. Legalizar, regulamentar e fiscalizar. Faça dura. E outra, o processo do carvão, se tu direcionar para carboquímica, que tu faz tudo que o petróleo faz, tu faz com carvão. E o principal, tu faz sem emitir nenhum dano ambiental e tu consegue agregar valor à matéria-prima. Qualquer processo tu faz a carboquímica. Para o carvão lá para a Alemanha. Não, volto a perguntar para quem foi secretário e vice-governador, como os que estão presentes, por que vocês não têm aquilo roxo para suspender os pagamentos dos honorários de sucumbência dos procuradores, Marcelo Portes? Como eu não entendo nada disso, eu nem sabia que eles ganhavam sucumbência. Tá lá na Assembleia. Na verdade, ele quer saber, então. Não, a Assembleia está discutindo isso, um PDL lá sendo discutido para revogar o ato do governador. Quero fazer justiça aqui, o meu colega, deputado Edson Brum, entrou com esse projeto, ele está tramitando, está na CCJ, porque ele entende de que esse pagamento da sucumbência ele só pode ser feito através de lei. Então, agora, o aspecto legal vai ser discutido aí no processo. Agora, não é assim de tomar uma decisão, quem é que tem mais roxo ou menos roxo. Né? Isso é uma decisão administrativa. O governador entendeu que é legal e autorizou esse pagamento sem lei. Isso é um processo que está sendo tratado lá na Assembleia. Mas talvez eu não esteja bem informado. Eu também não estava. É uma lei que iniciou com o governo Rigoto. Não, o que hoje está dando direito, aqui entendendo administrativamente pelo governador, é uma lei lá do Rigoto que criou o fundo e que possibilita pagamento e que hoje ele não está passando pagamento através de uma nomenclatura da sucumbência, e sim de produtividade. E é por isso que tem o aspecto defendido pelo governo executivo da legalidade do ato do pagamento. Diante do atual quadro partidário, fragilidade e descrença, precisamos urgentemente de legislação permitindo candidaturas avulsas. Hoje, além da descrença em quase todos os partidos com dominadores eternos, tem servido mais para assegurar cargos em áreas diversas. Está dizendo Jorge Lisboa Welser. É verdade. Vocês são favoráveis às candidaturas avulsas? Eu sou favorável de candidatura avulsa. Dentro desse quadro do sistema político brasileiro, é que se dá muito poder aos partidos políticos, e os comandantes dos partidos, do meu e dos outros, são pessoas que às vezes não são justos para estar, e nem são os credenciados para estar no comando de um partido nacional. Todos os partidos têm dificuldade, Pedro, em nível estadual, municipal e federal, principalmente com a ala federal. Todos os partidos têm. Eles não gostam dos seus presidentes massacram os partidos nos estados e nos municípios, consequentemente esse é o grande problema. A avulsa, e se cuidar das pesquisas, agora saiu pesquisa, eu tenho umas 2 pesquisas para a sua prefeitura de Porto Alegre, 80, quase bom, eu não sou do Ibope, né? Eu não posso revelar, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, e o que interessa, que ali 70%, mais de 70%, cara, vota na pessoa. Ali fica bem claro na pesquisa. Mais de 70% vota na pessoa, porque os partidos estão sem credibilidade. A gente tem muita dificuldade dentro dos partidos de conversar com os seus líderes, com o presidente nacional, com o presidente estadual, no menos aqui nós temos uma pessoa acessível, tá? Municipal nós temos briga. E assim vai. Agora o Neder botou a casa em ordem. Então, esse é o grande problema. Assim, eu vou na linha do Caroli. Tem que fazer reforma política. Não tem 32 ideologias. Não existe como. Briga existe em todos os partidos. 34, né? Tem alguns partidos que administram bem a briga. O Partido dos Trabalhadores briga internamente. Externamente é um partido sólido. Eu gostando ou não, eles são assim.
Eles são assim, eles vão lá, se organizam, mas estão lá com a posição deles. Eu sou totalmente o contrário, mas eles têm a posição deles. Nós temos Pedro, nessa eleição... Ser contra o outro. O problema é o controle nacional. Só para completar o raciocínio. Nessa eleição, nós tivemos um exemplo, já disse que vou repetir, de que a candidatura avulsa é um desastre. Se elege pessoas, se elege pessoas sem nenhuma condição de fazer nada. A nível nacional está lá o número de pessoas que se elegeram sem condições. Não vou nomear. Meu partido também está cheio de gente que não serve. Aliás, tem uma sugestão aqui, Pedro. Boa noite a todos. Paulo Sérgio, os progressistas deveriam voltar a usar o seu nome de origem, a nossa gloriosa arena. Jorge Berger está dizendo. Tá certo ele. Mas voltando na linha... Eu me entendo em política, tá? Mas vamos lá. Eu acho que enquanto tiver a democracia de coalizão, que fica essa construção que precisam dos partidos para conseguir avançar no Congresso ou na Assembleia, não vai mudar. Então, se não tiver uma reforma profunda política, e aí a pergunta que eu faço, o político quer fazer a reforma política? Não quer. Não quer. Porque os donos dos partidos... Querem fazer mais partido. Lógico. Na tua linha, só para... E como é que muda? Na tua linha, o Centrão tem... Quantos partidos tem o Centrão, Pedro? 10. Exatamente. Então, por que fizeram um partido, vocês vão lá e se unir todos para fazer o Centrão? Tem lógica. O Centrão que define tudo. Exato. Não, o Centrão não é o nome pejorativo. É um centro que está equilibrando as ações. Foi o que o Columbre disse. Porque os avanços estão acontecendo apesar das turbulências do Executivo. É que se não tiver tanto partido, simplifica muito esse processo. O problema está no número de partidos, que tem aí 34, tem mais 40 para... Mais 40 esperando. Mais 40 esperando. E o problema está nesse aí. A hora que corrigir e tiver poucos partidos... Eu vou ao contrário do que o Cassiá. Às vezes a independência é muito perigosa para esse processo. Tu dá muito poder, dá com pouco para alguém que tu talvez não consiga. E quem é que te garante que dá com pouco o que acontece com os partidos não vai acontecer individualmente com as negociadas? Tudo bem, mas hoje o poder de quem é? É do presidente do partido. Ele tem todo o dinheiro, ele tem todo o fundo partidário. Ele chama os deputados federais que estão perto dele e pega a maioria e ganha eleição. E ele está sempre com o dinheiro, é o que acontece. Sim, mas vamos ver, nós tivemos dois presidentes eleitos sem partido. O Collor não tinha partido, tá? Não deu certo. Tá. O Bolsonaro não tem partido, tá certo? Ele tá brigando, então mostra, gente. Até não tem obrigação de estar. Então, talvez o próximo também não tenha partido. Quer dizer, então, se não fizer uma mudança muito profunda nesta reforma política, claro. Para onde que eu vou agora? Não, eu tenho espaço para ser candidato a prefeito. Não, eu vou no partido do Cassiá. Ok, não, eu vou no partido do Fábio. É assim que funciona, né? Acho que essas eleições vão ser muito importantes, as eleições municipais agora. Até porque tem uma regra que não tem uma coligação nas proporcionais. Para vereador. E isso vai mudar muito para vereador e depois para... Mas o Pedro, mas criaram, é isso que eu digo, fizeram uma reforma capenga, na verdade. Porque o que acontece? Com a barreira. De barreira. Eles proibiram... Eles proibiram a coligação. Isso é ótimo, tudo bem, vai diminuir. Mas eles possibilitaram, na verdade, antigamente, quando tu não atingiu o teu partido quociente eleitoral, tu não entrava. Agora tu entra na segunda leva. Mesmo não atingindo o quociente, tu entra na sobra. Aí o que vai acontecer? Os partidos vão entrar igual. Então, as reformas capengam, entendeu? Para um jeitinho. Isso é um absurdo. Isso que ele está dizendo, só para entender. O partido pequeno, ele, nesse caso, teria que fazer 21 mil votos em Porto Alegre, e se não fizesse 21, ele estava fora. Aí tem na resolução, acharam um jeitinho, do partido pequeno faz 15. Precisa de 21, ele faz 15. Nas últimas cadeiras, se ele tiver a sobra dele, que não é sobra, porque é 15 mil, maior do que a... Não, é na primeira leva. Não, na primeira que tu faz a linha de corte... cadeiras. Não, mas tu faz a primeira linha de corte. O grande vai colocando todo o seu... botando todo o seu potencial de voto e conseguindo as cadeiras. Não. Na verdade, o que acontece? A primeira linha de corte, se é 20 mil, vamos supor, só para tu fazer 20 mil. Mas o pequeno não tem 20 mil. Ele não tem na primeira linha de corte. Exato. Mas na segunda, se ele tem 15 mil, ele vai entrar como primeiro. Maior que o partido grande, que botou 200 mil votos. É injusto, é? A sobra, ele pode botar com 15, coisa que ele não tinha. Se ele não tivesse 21, ele não botava ninguém. Arrumando jeitinho. Então, em vez de fazer uma reforma política... Vai diminuir esse mesmo, vai diminuir. Vai diminuir. Os grandes partidos vão eleger mais gente.
Pode ter certeza. Ajudou um pouco, ajudou. Eu não sei. Senhores, creio que o horror que aconteceu na Argentina deve servir de alerta para nós. Ou seja, o mau governo do Macri elegeu a repetição do mal. Aqui, o desgoverno do Bolsonaro, poderemos ter na frente um retorno do horror. Liguem-se, estamos em alerta. Depende de qual é o desgoverno dele. O Bolsonaro conseguiu fazer uma coisa que ninguém conseguiu. Ele se elegeu e formou um ministério sem tomar lá da cá. Muito bom. Botou o Tarcísio da infraestrutura, botou a Tereza Cristina na agricultura, o Tarcísio da infraestrutura, botou o Moro da justiça, botou o Mandetta na saúde, indicados pelo setor, conhecedores do processo. Exatamente. Conhecedores do processo. Então, montou isso sem fazer tomar lá da cá com os partidos. Tu está dizendo que depende do Bolsonaro. Independe do Bolsonaro. O próprio partido do DP foi escolha dele. Sim, não, mas é claro que isso, e aí entra um pouquinho, ele fez isso, mas também criou um problema com o Congresso, com a Câmara de Deputados, com o Congresso como todo, que aí fortaleceu o Centrão, entendeu? Aí fortaleceu o Centrão. Aí tem outros interesses, como diz o Isoldo. Faltou núcleo político para ele fazer a interlocução. Aí foi um erro dele. O núcleo dele não funcionou, poderia ter funcionado. Me desculpe, ele fez a primeira etapa ele fez bem. Mas não tem novidade nenhuma. A Revolução colocou, a Redentora, como eu prefiro usar, usou técnicos dos ministérios. Esses técnicos vão se transformando em políticos, como foi o Carlos Jarbas Passarinho, o Delfim Neto, mas eram técnicos. Mas fizeram muita mudança. Eram técnicos. Quem fez muita mudança? A Revolução? Mudança favorável. Sim, claro. Ah, bom. Favorável. Favorável. Sim, mas a mudança tem que ser favorável. Porque é só mudança negativa? Não. Pode ser desfavorável. Não, tu está muito negativista. Não, eu não. Eu estou positivista. Eu sou o contrário. Eu quero radicalizar, eu quero acelerar o processo. Mas não existe mais formulação. Não radicaliza que não vai... Bom, o processo democrático é assim. Então vamos tem que ser construído assim. Vamos perder eleições. Mas é assim. Mas é assim que se constrói. Eu quero saber, na tua época de estudante, como na minha, nós falamos alguma vez sobre política? Nunca. Nunca. E agora, como é que a gurizada lida? É uma evolução da democracia. Então, para aí, o processo de mudança de postura da sociedade não se faz por decreto. Se faz por conscientização, que leva um tempo para acontecer. O problema é que na nossa época, a gurizada era dominada pela esquerda. Mas começa essa coisa. Mas era. Esquerda, direita, vamos começar com essa coisa aí. Pare, vamos evoluir, pô. Vamos parar de esquerda. Então o centro está errado. Não, para com essa bobagem. O esquerda está errado, a direita está errado. O que eu acho um problema, não, rotular as coisas. Não, se a esquerda é ruim, se a direita é bom. Quem é da direita? Se é da esquerda, não. Esquerda é bom, direita é ruim. Como se define politicamente? Como define? Eu acho que nós temos que cuidar do social olhando para o empreendedorismo. Nós temos que fazer um Estado mais enxuto, voltado para as pessoas que mais precisam. Então, tem de ser direito. E não ser dominado pelas grandes corporações. Na construção no Congresso. Para com essa bobagem. Isso aqui não é... Doutor Eduardo, um país como o Brasil em condições continentais, dimensões continentais, ele não pode ser um país em que seja totalmente liberal nem totalmente social. São realidades diferentes. Vou dar uma água Itati aqui. No Rio Grande do Sul são realidades diferentes. Por lá no Maranhão tem bebida alcoólica, tem a dimensão do país. Então a logística lá é uma. O Estado tem que estar presente, então não pode ser Estado mínimo nem máximo. Tem que ter o Estado necessário, mas o Estado tem que intervir. No caso das vacinações, num país como o Brasil, o Estado tem que dominar isso aí. Então não pode estar ausente completamente. E isso é da direita. O que a direita não pode cuidar das causas sociais? Cuida sim. Não a direita radical. A direita pensa nisso aí, então eu acho que tem que ser direita. Sabe onde é que a direita... Sabe onde é que a direita pensa no social? Ele fez toda essa história para dizer que a direita pensa no social, é exatamente no empreendedorismo. Claro, é trabalhando, gerando emprego, dando emprego para as pessoas, melhorando a dignidade das pessoas. Aí que a direita social só existe se as pessoas tiverem emprego, senão acabou o social. Benemerência é coisa de esquerda. Zero esquerda, isso é benemerência. Tu vai nos Estados Unidos... O cara preza o emprego dele. Claro. A maior coisa que tem é o mesmo emprego. Mas lá o Poder Executivo Federal não tem muita força dentro dos estados. É isso aí. Lá aqui no Brasil, esse Poder Executivo do uma política pública do OEPOC, o juiz vai valer. Então vamos ao ponto final. Não tem como funcionar. Vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Doutor Eduardo, o senhor falou pouco hoje. Não, hoje eu estava mais aprendendo aqui do que falando. Tem momentos que é melhor ter excelência para aprender. Falou bem.
Seu ponto final. Mas sem dúvida alguma, Paulo, essa política que... As políticas públicas, principalmente saúde, como muito bem colocado pelo deputado Pedro Westphal, não podem valer do Oiapoque ao Chuí, que as realidades são muito diferentes. Na verdade, um médico formado para a Amazônia tem que entender sobre febre amarela, sobre malária, enquanto que um médico aqui no Rio Grande do Sul não precisa ter tanto conhecimento sobre febre amarela e malária, porque não temos tantos esses casos aqui. Então, por isso que nós somos completamente contra essas políticas públicas do governo federal, que manda ordens de abrir, por exemplo, UPA em tudo que é lugar do Brasil, e agora a gente está vendo as UPAs não estão conseguindo se manter, estão tendo que fechar, não estão conseguindo pagar os médicos, não se pagam os funcionários nem os exames, né? Por isso que agora nós queremos rever e queremos que a população fique atenta agora pelas questões do Congresso Nacional e principalmente entre em contato com seus parlamentares, principalmente nossos parlamentares. 36 ou 39 os destaques mais importantes. Gaúchos, 36. E 39, né? Isso. Os nossos os parlamentares gaúchos que tiveram acesso, em quem a população votou e cobrem que votem para revogar essas modificações que fizeram nessa lei do Médicos pelo Brasil. Deputado Fábio Branco, seu ponto final. Eu vou voltar de novo. Nós passamos todo o programa falando... Um abraço para o Fábio Branco, um líder, deputado que faz política com o coração em favor do povo. Concordo. Obrigado. Seja de Rio Grande, para ter voto lá. Né? Não, eu voto em tudo que é o Rio Grande do Sul, tem validade toda. Mas obrigado. Mas acho que o ponto final que eu queria colocar é a importância da reforma política. Nosso debate praticamente foi todo ele em cima da desorganização e principalmente desse grande número de partidos que se tem da dificuldade de governar. Então, seja municipal, seja estadual, seja federal, o que for, se não tiver uma boa reforma política, realmente nós vamos continuar com muitos problemas aí no futuro. Paulo, bela bancada, pergunta para os políticos se eles conhecem desemprego público. É um atraso corporativista, empresa privada vai mal demite, empresa pública mantém cada vez mais deficitária. O nosso engenheiro, colega Eduardo Futuro. Tem razão. Seu ponto final. Tem razão. Deputado Pedro Westphal. É para quem está nos ouvindo aqui. São para vocês, nossos telespectadores. Estou com o presidente da OAB de Cruz Alta lá, atento com o seu grupo. A minha irmã Dedé na cozinha dela e um soldado índio que esteve em Brasília, está em Brasília nos assistindo aqui. Então, a vocês que estão nos escutando, a minha referência nessa tarde, nesse programa, que é um programa local, discute temas locais do Rio Grande do Sul, do Brasil, e atuais, e aqui não se tem pauta. A pauta se cria na hora. Então, meu ponto final é em agradecimento à audiência de vocês, que nos abordam na rua, nos perguntam, nos criticam, e dão a sua opinião. E nós estamos aqui fazendo a representação de vocês. Então, Índio, um forte abraço. Dedé, na sua cozinha, um forte abraço. OAB, um forte abraço. O Carlos de Esteio. Oi, Paulo. Viu o que aconteceu no Chile? A elite tirou tudo do povo chileno, inclusive o medo. Agora estão tremendo. No Chile, 1% da população detém 30% da riqueza. Aqui no Brasil, a elite, que é de 1% do país, detém 49% de nossas riquezas. Concentração brutal de riqueza. Entendeu, Paulo? Entendi. Eu queria falar um pouco do município. O ano passado, Pedro e Carol... Aliás, o delegado, o nosso vereador, que o Idenir Sequim tirou na calada da noite. Delegado Cleiton. Falei com ele hoje pelo telefone, quer vir aqui no programa responder o Sequim, então já está aberto. Traz aí, exatamente. Eu queria dizer que ano passado eu tive uma ideia, em abril, da Câmara devolver, Paulo, você deve se lembrar aqui que eu comentei aqui, devolver antecipadamente, Carol, tá? Uma doação para a Prefeitura, do seu orçamento, da economia dos vereadores, da casa, e foi devolvido em torno de 30 milhões. Naquela época nós até nos preocupávamos com os buracos da cidade, mas acabou, os buracos já estão por aí, melhorou um pouco, mas estão por aí. Agora o prefeito gostou, e não é defeito dele, a gente concorda, que é 40, né? E a Câmara vai devolver, quem sabe, esse ano mais de 40. Então há uma parceria de que a cidade é mais importante que nós todos. Nós devemos devolver. Então eu tive a ideia o ano passado, em abril, porque sempre se devolvia, Paulo, Pedro, lá no final do ano. Então se tem, devolve antes. Tá? Houve uma devolução, uma doação da Câmara e esse ano será muito mais substancial. Que beleza. Olha aqui, estou dizendo telespectador aqui, ele não botou o nome, Paulo Sérgio. É o Serjão que está botando.
Paulo, por que os políticos que vão aí, que tiveram 8 anos do governo PT, comeram no prato do PT e agora tapam o rabo? Paulo, se tu é um cara sério, tu fala isso. Eu tô com 75 anos, nunca tinha visto tanta falsidade na política. Esse é o ponto final do Zé Paulo Queiroz. Bom, doutor Eduardo, isso aqui, essa bancada, a gente aprende bastante com os políticos, né? Mas o que eu acho, e eu gostaria de ver um país, o nosso Brasil, que fosse mais focado nos municípios e menos em Brasília. Não é concebível que o prefeito de 5.400, 5.500 municípios, para conseguir alguma coisa, não vá no governador, tem que ir lá em Brasília para pedir com a bandeja recurso. Tem que pedir para o deputado fazer esse esforço todo. Isto não é concebível no mundo atual, no mundo moderno. Então nós precisamos sim fazer, meu caro deputado Pedro, esse esforço para que se faça uma mudança do Pacto Federativo, da importância para as cidades, da importância para os municípios, da importância para aqueles que moram, porque é lá que acontecem as coisas. E isso precisa, sem dúvida nenhuma, um movimento despojado dos deputados, porque vão perder poder, não tenha dúvida nenhuma. Já está tendo. Como é que se faz esse esforço? Não foi comentado aqui, mas acho que é importante ressaltar o trabalho do deputado Rodrigo Maia. Conversei muito pouco com ele, mas eu vejo que ele tem feito um esforço muito grande de conseguir organizar o Congresso e nós temos avançado, no meu entender, bastante com essas reformas que estão ocorrendo a nível nacional. É evidente que a gente tem uma pressa, mas a Previdência, para mim, foi um dos grandes reformas importantes que aconteceu no nosso país e acredito que vai vir outras reformas, como simplificação tributária e essa reforma... Liberdade econômica. Liberdade econômica, que nem se fala muito isso também, né? E administrativa também, em seguida aí, né? O desenvolvimento tem sido tão melhor que o dólar, que nós estávamos trabalhando alguma coisa como 4,18, 4,19, já está 4 ou menos que isso. Baixou de 4. Né? Isso o que é? Isso mostra o caminho, confiança e que o país está no caminho certo. Eu não estou defendendo o governo Bolsonaro, estou apenas colocando que não é um presidente que faz, e sim é um conjunto de... E aí o parlamento tem um papel do meu entender mais importante. Mas é uma surpresa favorável a atuação do Rodrigo Maia. Então ele muito tem favorável. quieto, trabalhando muito dentro dessa área. Aniversário ao sábado, Hillary Clinton, a vítima das fakes russas. O Carlos Henrique Selbach, a Neca Sbrolio Musnik, o Baltazar Saldanha, que está morando lá, em Vitória, no Espírito Santo, o Luiz Eduardo de Souza Gazola, o nosso médico, meu amigo, agora virou Gaudério, né? Casou com a cantora gaúcha, uma das melhores cantoras do Rio, o André Luiz Fiula Bongarim. O outro não sabia? Não. Já faz muito tempo, tio. E agora ele virou Gaudério, né? Só anda a cavalo, nem carro, mas ele quer. O Adriano Tissot, o Milton Nascimento, aniversário de sábado. Hoje, domingo de aniversário, a ministra Fátima Nancy Andrei, o desembargador Luiz Lúcio Mergui, a Nadine Dubal, de aniversário, estive com ela lá na Expo Juí, está presidindo a Expo Juí, um beijão para ela aí. Tá morando em Juí, né? Parabéns, tá? Ali perto, né? A Lisiane Braille, também de aniversário, hoje. São pessoas aí queridas da nossa sociedade. Leonardo Meneghetti, do nosso Grupo Band, que voltou a casa aí, parabéns, Meneghetti, o Alberto Odara, não é médico também? Alberto Odara cirurgião também. plástico. Cirurgião plástico, né? A Juliana Firstenau Stamp, parabéns a ela, um belo evento realizado a semana passada lá no Referencial. O Clove Agstram, ex-pênalti, entre tantos aí. E hoje de aniversário, o Paulo Sérgio Scarparo, o Nereu Dávila, ex-colega de vocês aí na Vereança, o Calbi Maluf, o Alessandro Molon está de aniversário. Sabe que o Molon esse é um cara combativo, viu? Ele é de esquerda, mas do Rio de Janeiro. Cara muito combativo. O problema é o radicalismo, não tem conversa, não tem... E o José Roberto Pires Weber, de aniversário. Que a ministra nos deu um... Pô, não vai falar no ministro Rosa Weber aqui que eu vou me retirar. O Antônio Carlos Maineri, ex-dirigente do Grêmio, advogado, foi sócio do Tarso Genro, não sei se continua sócio aí. Não sei. O Carlos Alberto Oiê, ele rapidamente não sei. Não sei, O Luiz Antônio Bonzanini,
Tantos aniversariantes aí. O Bill Gates, a Cristina Ranzolin, estive com ela agora no debut sábado. Sabe que foi minha filhada no debut, né? Só 38 anos atrás. Dançou bastante com ela? Quem? Tu. Não, o Falcão que dançou com ela. Não, na digo época, lá. sim, na época lá, valsa, sim. A Viviane Correia, o Eduardo Binzeli, de aniversário hoje, Valdir Zafari, entre tantos aniversariantes. Então, um abraço a todos. Sua continência vai para quem, doutor Pedro Spalli? Democracia. A democracia já foi muito bem adjetivada por um dos homens mais importantes do século passado, Winston Churchill, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, disse que a democracia era o pior sistema de governo do mundo, exceto os existentes. Então, viva a democracia. Meu amigo Garcia Carpes. Eu gosto da democracia também, eu acho que vou acompanhar o Pedro, mas uma democracia para todos. É o que nós estamos enfrentando aí, a democracia, às vezes nos partidos políticos não existe democracia, existe uma pessoa mandando, mas a democracia em si é o que a população vai votar, que é a participação de todos. O Cairo acho que vai fazer continência por Jesus, o treinador do... Futebol não se fala. Ninguém falou em futebol. Estava tão bem o programa. Eu estava tão bem até agora, Paulo. Eu imagino que já deve ter sido feito, mas eu faria uma continência para o superintendente do Banco do Brasil, Edson Bintti, que nos deixou, mas deixou uma lacuna muito grande que eu não sei se nós recuperaremos com o próximo superintendente. Ele foi um belo parceiro do desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. E merece. Quem está aí, o Everton, vem com um belo trabalho também. Vem da escola Bintti. Semana passada eu fiz para o Cremers, vai continuar. Cremers, não, assistiu. Não, tem que lhe agradecer pela... Uma bela continência, Edson. Dia 11 teremos a oportunidade de homenageá-lo lá na BB. Aliás, já tem 150 inscritos. Eu vou confirmar hoje, Paulo, de noite. Mas tem que pagar, né? É claro, tem que pagar. Não, é uma coisa... Mas vale a pena. O governador Zé Sartori, nós estamos aí contando com a sua presença. Como é que o Mas tem que pagar, tem que pagar. Não fala, senão não vai. Não vai. Eduardo Trindade, que não confirmou presença ainda lá no Edson. Também tem que ir. Não, vou ter que ir. Eu estou tentando organizar esse dia 11 de novembro poder estar lá. Não tem, mas minha continência, seguindo o deputado Pedro, que eu não estive presente, eu faço minha continência aos médicos com mais de 50 anos de formados. Porque se a gente só constrói o futuro, se a gente conhece o passado. Como homenagearam o doutor Pedro lá, não? Não, o doutor Pedro falta muitos anos ainda. Eu perguntei pra ele. Não, eu não. Eu digo, olha, eu quero chegar lá. Porque da mesma forma, se a gente só resolve os problemas do universo, se a gente resolver o problema da nossa aldeia, a gente só constrói o futuro se conhecer o passado. Então, todos os médicos lá que nos antecederam, muitos foram meus professores, então minha continência vai para os... Doutor Fábio Branco, nosso deputado. Rio Grandino como Vera Armando. Aliás, a Vera fez aniversário e sumiu do mapa. Não, eu escutei, destino, não mas parece que ela era voluntária juntando petróleo lá na... Ela foi para o litoral do Nordeste. Como voluntária. Aí chegou lá, viu aquela tragédia toda, qual é a solução? Ela e o Fernando lá juntando o petróleo na areia. Impressionante. Mas... Tá bem, mas como uma boa Rio Grandina, sabe escolher também o caminho onde poder ajudar, né? Solidariedade, tem tudo. Mas eu... Hoje... E ela estava acostumada, ela disse, lá no cassino, sim, tirando piche da praia. No cassino, né? E lá nós temos 200 quilômetros para andar, então nós saímos de um lado, vamos até o Chuí, andando na praia, olhando todos os movimentos. Hermenegildo. Até o Hermenegildo. Mas hoje eu presto continência ao funcionalismo público, na verdade, seja estadual, federal, estadual, principalmente estadual, que a gente sabe aí de toda a dificuldade que vem o Estado, vem atrasando aí 50 meses praticamente, quase, aí, muitos meses pela frente. E eu faço uma comparação, porque nós estamos na vida pública e às vezes comparo e nivelo os políticos tudo como ruim, né? E os funcionários tudo também como ruim. E eu conheço excelentes funcionários públicos. Está aqui o teu lenço, os seus óculos espetacular. Azulzinho aqui. A minha continência vai para o José Paulo Cairoli. Eu estou em débito. Já devia ter feito antes. Eu estou... É um dever de justiça fazer isso. Agora vai... O melhor de todos os vice-governadores que de todos que eu conheci. Cada um que chega aqui, tu diz a mesma coisa. Todos brigaram, não, senhor. Quase todos brigaram. Inclusive o Jair com o Strasburgo, o Cláudio Strasburgo. Não, o Strasburgo é com o Jair. É o vice. Bom, não, estou dizendo os dois. Não, é isso que eu estou falando. Mas também nenhum deles teve. Mas nenhum deles teve o governador Sartori de parceiro também.
Aí eu tenho que reconhecer. Mas olha aqui, a minha continência pro meu amigo, José Paulo Cairoli. Aqui, ó. Azulzinho. Aí. Tinha que ser. Eu queria esse azulzinho e outro azulzinho, tio. Eu não preciso ainda. Não, mas eu preciso. Muito obrigado a todos nós e agradecendo ao Burdi que aqui esteve, né? Na quarta e na quinta-feira, na terça e na quarta-feira. Eu estava lá no Congresso da GERT, o Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão, também um abração. Aliás, para o meu amigo Roberto Sérgio Melão, presidente da GERT. Até amanhã com mais um Pampa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.